vamos falar sobre as minhas leituras de 2021. Apesar de não ter sido um ano em que eu possa dizer que tenha lido pouco, porque em termos de quantidade de livros não foi pouco, tive a sensação de ler menos. E, olhando para uma série de números, depois percebi o porquê que eu tinha esta sensação. Primeiro, foi um ano em que eu li mais livros de não-ficção, que não é algo que era muito normal de ser categoria, não é categoria, tipologia de livros que eu leio, não costuma ser das que eu leio mais. E além disso, normalmente tenho ideia que a minha média de páginas por livro costuma ser maior do que a deste ano. Deste ano a média de páginas é à volta das 200 páginas, tenho ideia que costuma estar mais próximo das 300. E também tenho ideia que em termos de quantidades, tirando as médias, que li muito mais livros pequenos do que livros grandes. Apesar de normalmente não passar muito em termos de calhamaços, ou seja, para mim um calhamaço é um livro que tenha mais de 500 páginas. Costumo ler alguns, mas não muitos. Se são daquelas pessoas que não gostam de números ou que têm dificuldade em aceitar quando outras pessoas leem um número elevado de números, por favor não vejam este vídeo. A sério, ficam já avisadas porque eu vou falar de números e sim, eu leio muito. Este ano eu li um total de 122 livros. Não foi o ano em que eu li mais, mas li bastante. Próxima coisa. O autor que eu li mais, lendo 9 livros, foi o Arthur Conan Doyle, porque eu estive a ler a obra toda relacionada com Sherlock Holmes. Tenho um vídeo em que falo sobre essa série. Outro autor que eu li bastante foi o William Joyce, porque ele tem 5 livros da série The Guardians e eu li os livros todos 2 vezes este ano. E o outro autor foi o Garth Nix, porque 2021 foi o ano do Garth Nix para mim. Não só porque eu tentei ler A Horson todo, falhei, porque os livros são 6 e eu li apenas 4. Fiquei perdida no 5º. Pronto, entretanto saiu o 6º, mas não tendo lido o 5º também não cheguei ao 6º, não é? Lógica. E também porque foi um ano em que eu comprei bastantes livros do Garth Nix. Em termos de autores e livros escritos por vários autores, portanto li 43 autores, 31 autoras e 15 com vários. Portanto, se um livro eu achar que tiver mais do que um autor e que eu não quero estar a contar nos dois, tipo masculino e feminino, sim, eu sei que estou a ser extremamente binário com isto. Eu não li autores não binários, portanto, estou apenas a contar como homens e mulheres. Em termos de género, o género que eu li mais foi fantasia, que eu li 24 livros, que é bastante. Li 23 livros de não-ficção, que não é nada normal. Ler 4, 5, ok, mas 23, não. Pelo menos não é normal para mim. Li 21 livros de banda desenhada, estou a incluir novelas gráficas, porque para mim banda desenhada engloba essas coisas todas. 13 livros de contos terminados. Todos os livros que eu tenha lido apenas um conto ou outro, ou que não tenha terminado, não são contabilizados nestes números. 9 livros de mistério ou policiais, portanto, basicamente foi Sherlock Holmes. Apesar de haver outro que podia ter sido contado por aqui, mas eu contabilizei para outra coisa. 5 livros de infantis, 5 livros de ficção científica, 5 clássicos, 5 livros de ficção não específica e 4 livros de terror, porque eu acho que em termos de terror eu devo ter lido mais contos, mas de livros que não terminei. E ao longo do ano fiz 14 releituras, que também é bastante. Estava a pensar se isto fazia, em termos de, portanto, quantidade de páginas dos livros. Eu gosto de contar isto, não por nunca estar eu li livros muito grandes, eu li livros muito pequenos. Eu gosto de perceber se leio livros maiores ou livros mais pequenos. Portanto, este ano eu li 17 livros com menos de 100 páginas, 29 livros com 100 páginas, 32 livros com 200 páginas, 27 de 300, 9 com 400, 4 com 500, 1 com 600, 1 com 700, 2 com 800
e um com 900. Este ano, como eu não li O Senhor dos Anéis numa edição que continha os 3 livros, li portanto, A Irmandade do Anel, depois li As Duas Torres e depois li O Regresso do Rei. Não tenho nenhum livro com 1000 páginas, porque senão teria um livro com 1000 páginas, que é habitual nas minhas leituras. Eu tenho a ideia que, para mim, é mais normal ler livros com 200 e 300 páginas, mas como este ano li mais com 100 e com menos de 100, portanto, talvez aquela sensação de ter lido menos também passe por aí. Ou não sei. Pensar o que é que eu quero dizer a seguir. Antes de falar em 15 livros que eu considerei das melhores leituras do ano, quero falar sobre projetos que participei ao longo do ano. Não vou especificar a ordem nem que livros é que li para cada projeto, até porque a maior parte deles estão nos wrap-ups que eu fiz ao longo do ano. Alguns são organizados por mim, há um co-organizado por mim e outros são de outras pessoas. Quando são de outras pessoas eu vou dar créditos, mas não sei, se eu não me lembrar do nome das pessoas, porque pode acontecer dar-me uma branca, vou deixar na descrição. Portanto, no início do ano ainda participei na Maratona Estações Literárias, a edição de inverno. De primavera eu penso que desisti. Isto era organizado pela Ana de The Phoenix Flight e pela Croma dos Livros, a Andrea. Participei também no Aventuras Épicas da Night, do Words à la Carte e da Marta. Participei no 24 Horas um Livro da Silvéria. Participei no Ler Micro 2021, que... esqueci do nome dela, não acredito. Mil perdões, eu não me estou a lembrar do teu nome. É uma iniciativa que acontece no Instagram e é muito interessante. Portanto, é basicamente ler contos micro. Podem ter apenas uma frase, por exemplo, e é uma experiência fantástica. Existem coisas em português, existem coisas em inglês e eu quero ver se ela voltar a acontecer em fevereiro, que eu também quero participar novamente. Participei também no 12 meses, 12 portugueses do João na Cama com os Livros. Participei em 2 meses, participei em abril e em agosto. Portanto, participei com a Teresa Veiga e com o Afonso Cruz, com o livro, não com pessoa. Devia ser clássico. Espero que seja perceptível. Participei também no Ler os Clássicos 2021 da Barbara Reviews Books. Participei no Agosto ao Quadrado da Silvéria. Participei também no Reading Ban Books da Night Words à la Carte e também em algumas leituras conjuntas organizadas pela Night e pela Shadow por causa do projeto delas do Adagio in Libri. Participei no Ler a Corson, que foi criado por mim, Em Busca da Terra-média, o Leste de Treves, o Ant Histórias, o Arrepios Natalícios, o Bril Contos 1000 e, por último, no Saifia Challenge, que co-organizei com a Sofia. Portanto, foi um ano cheio de projetos bons e que eu espero que se repitam, porque a maior parte deles são fáceis de a pessoa incluir as suas leituras normais, portanto, ou de livros que quer ler. Portanto, parece-me ser sempre interessante. Vou já aos livros ou vou falar de achievements do canal? Não, vou deixar os achievements do canal para o fim. Portanto, 15 livros que eu gostei de ler. Alguns deles são séries que eu vou aglomerar. Portanto, logo o primeiro é o The Guardians, que é uma série de 5 livros do William Joyce. São livros infanto-juvenis e que fala sobre aquilo que seriam os guardiães da infância. Portanto, temos uma personagem que... ajuda da Cábula. Nicholas St. North, que nós se calhar conhecemos mais como Pai Natal, e Easter Bunnyman, Coelhinho da Páscoa, que nada de coelhinho tem. Sofiana, a Fada dos Dentes, que é uma fada bem mais interessante que a maior parte das fadinhas que andam por aí. Sandman,
Portanto, seria o equivalente ao nosso João Pestana e Jack Frost. Nós não temos. João Gelado? Não. Eu gostei muito de ler estes livros, de tal maneira que, para além de os ter lido no início do ano, no final do ano voltei a relê-los. São ilustrados, são fantásticos. E provavelmente num futuro próximo irei relê-los. Li também o Hitchhiker's Guide to the Galaxy, do Douglas Adams, que tem um humor que eu aprecio bastante. No Wonder, de Discworld, do Terry Pratchett. Não vão ser os dois ingleses, eu acho que são os dois ingleses. Espero não estar a dizer nenhuma barbaridade. Só li ainda o primeiro, mas entretanto já tenho o resto da série para ler, ali nas estantes, e espero fazê-lo brevemente. O terceiro livro é uma antologia de contos que se chama Queen Victoria's Books of Spells. Eu já não me lembro por quem é que é editado, mas a capa estará aqui, e se eu me recordar, também estará essas coisas todas escritas na descrição do vídeo. Foi uma antologia com contos maioritariamente de fantasia, mas alguns foram buscar factos históricos, por exemplo, e penso que são de Gaslamp Fantasy. Acho que era isso. Pronto, e a altura do Gaslamp é, ou poderá ser, não tem que ser necessariamente, ali a época vitoriana. Eu gosto bastante dessas coisas. Não fiquei propriamente com autores que ficasse com vontade de ler mais, porque eu sei que uma parte daqueles autores escreveram aqueles contos para aquela antologia e não costumam escrever coisas naquele registro. Mas, no entanto, foram boas leituras, de qualquer maneira. 4. The Moonstone, do Wilkie Collins. Foi o segundo livro que eu li do Wilkie Collins. Ele é considerado um dos primeiros autores a escrever, não sei se é policiais modernos ou livros de mistério mais modernos. Eu já tinha gostado bastante do outro anterior que eu li, que foi A Mulher de Branco. Do Moonstone é A Pedra da Lua, e os dois livros existem pela Relógio d'Água, traduzidos e publicados. Traduzidos, não sei por quem, mas publicados pela Relógio d'Água. Gostei bastante. Quero ler mais Wilkie Collins. Eu sei que ele tem alguns contos com alguns fantasmas. Provavelmente serão das minhas próximas aquisições do autor. 5. The Silence of the Girls, da Pat Barker. O Silêncio das Mulheres. Acho que foi assim que ficou o título para português. Gostei bastante. Aliás, eu quero ler mais coisas da Pat Barker brevemente. 6. The End of the World, do Robert Jordan. É o primeiro livro da Roda do Tempo. Se eu poderia ter lido mais livros da Roda do Tempo, podia, mas não aconteceu. É muito interessante este mundo criado pelo Robert Jordan, e obviamente que é apenas o primeiro livro, muita coisa ficou no ar, muita coisa ficou por responder. É também uma série que está assim um bocado nas bocas do mundo, um bocadinho por culpa da série televisiva. Será que pode-se chamar de série televisiva uma coisa que é publicada pela Amazon, que não tem uma televisão, mas que é tipo um serviço de streaming? Enfim. Gostei. Espero continuar um dia destes de ler a série dos livros. Quando? Não me façam perguntas difíceis. Um dia destes. Gostei muito também de ler o próximo livro, que é A Noiva do Tradutor, do João Reis. Foi um livro que me deu prazer ler em português. Que era uma coisa que já não me acontecia há muito tempo. E que eu não sabia, que tinha saudades de ler em português. Ou de bom português. Retirem daqui aquilo que queiram retirar. Quero ler mais coisas do João Reis. Tenho o livro mais recente dele, ou pelo menos um livro que saiu o ano passado. E vou estar sempre curiosa para conhecer mais obras do autor. 8. Almost No Memory, da Lydia Davis, que foi a minha estreia com a autora, e gostei imenso da escrita dela. Eu tenho uma antologia de contos da autora, que tem praticamente quase todos os livros, pelo menos à data que foi publicado, tinha todos os livros de contos da autora, e este é o primeiro livro que lá está. Gostei imenso, quero regressar
à escrita da autora. Provavelmente, se ler Micro acontecer outra vez, talvez seja uma boa autora para ler para isso, porque ela tem algumas coisas, pelo menos naquele livro tinha algumas coisas que eram microcontos e outros que não. Uma das melhores leituras do ano, sem dúvida alguma, foi o livro Um Belo Dia para Morrer e Outras Histórias, do Amílcar Monteiro. Tenho uma opinião sobre esse... Uma das poucas opiniões que eu fiz em 2021. Foi mesmo um livro que eu adorei. Humor, sarcasmo, muito bem escrito. Muito, muito bem escrito. Que eu recomendo imenso. 10. Um Dia Antes da Revolução e Outras Histórias ou Outros Contos, da Ursula K. Le Guin, mas isto é mesmo pelo conto Um Dia Antes da Revolução. E eu tenho mesmo que ler. Qual é o livro que continua isto? Boa pergunta. The Dispossessed, que eu tenho dificuldade em dizer. Tenho que ler esse livro. Ouviste? Mafalda do Futuro. Lê a Úrsula, tá? Tudo bom. 11º, Tower of Thorns, que eu acho que é o meu primeiro livro. Não, o primeiro livro é Dreamer's Pool. Juliette Marillier. É o primeiro livro da trilogia A Blackthorn and Grimm. E posso cantar também o Tower of Thorns, que eu li o primeiro e o segundo. É uma trilogia, o primeiro e o segundo, ainda não o terceiro. Eu adorei os personagens do A Blackthorn and Grimm. Portanto, Blackthorn é uma personagem, Grimm é outra. E foi fantástico. Primeiro, regressar à escrita da Juliette Marillier. Está difícil. Segundo, ler um livro de fantasia com personagens principais que não são crianças ou jovens. Terceiro, que o central da história não seja um romance entre as personagens. Quarto, personagens com traumas sérios, com ideias de vingança, mas ao mesmo tempo têm que lidar com outras coisas, com a vida a acontecer. E por quinto, que tem a oportunidade de recomeçar, ter uma segunda oportunidade. Segunda ou terceira oportunidade. Ali no caso, uma das personagens poderá ser quase considerada uma terceira ou quarta oportunidade. E eu adorei. Ando a adiar a leitura do terceiro livro, porque eu não quero despedir destas personagens, apesar de supostamente haver uma ligação qualquer na outra trilogia seguinte da autora, que é esta, Warrior Bards, com a do Blackthorn and Grimm, mas eu ainda não sei como é que é, ainda não descobri, só irei descobrir quando finalmente ler. Mas para ler essa tenho que ler primeiro o terceiro livro. Está tudo encadeado. E também não quero ficar sem livros da Juliette Marillier para ler, como não existe também mais nenhum livro, pelo menos não existe nada apontado que vá sair brevemente algum livro da autora, mas estou-me a guardar um bocadinho. 12º. Grief is the Thing with Feathers, do Max Porter. Eu não sei explicar muito bem porque é que eu fiquei fascinada com algumas coisas deste livro. Mas gostei, foi uma leitura que eu gostei de fazer. E também foi bom perceber que afinal eu até consigo ler sobre estes temas. E tenho aí outros livros que falam sobre estas temáticas. Portanto, se calhar está na altura de começar a lê-los. Porque antes disto eu não me sentia preparada para ler alguns destes temas. Agora que sei que consigo, poderei ler mais nessa onda. 13º. The Sister Who Ate Her Brothers and Other Gruesome Stories, da Jen Campbell. É mais um livro infantil-juvenil que eu adorei. Porquê é que eu não contei nas... Se calhar já tenho alguns das minhas contas mal, porque só contei 5 livros e se calhar são 6. Ou não contei este livro como infantil-juvenil. Não, devo ter contado este livro como um livro de contos. Está explicado. É um livro que reconta alguns contos tradicionais
Tem ilustrações fantásticas. A Jen Campbell tem um cuidado espetacular com as palavras. Existe alguma musicalidade quando ela conta uma história e eu gosto imenso de ler os contos escritos por ela. 14º. Apesar de tudo, do Jordi Lafebre, não sei se é assim que se diz, espero que sim. Foi uma BD que a história pode ser considerada quase banal, mas eu gosto muito deste tipo de histórias, porque isso mesmo foi um livro que eu gostei bastante. E a arte é linda. É sobre um livro sobre desencontros, sobre amor e amantes. Acho que se pode dizer isto assim. E que tem uma curiosidade que eu acho sempre fantástica, é que a história é contada do presente para o passado. Portanto, à medida que nós vamos conhecendo mais sobre os personagens, vamos andando sempre para trás. Nem todas as pessoas gostam deste tipo ou desta maneira de contar histórias. Por acaso, neste caso, eu acho que funciona muito bem e eu gostei bastante. 15º, por último, um dos meus livros favoritos do ano, e que eu espero não me esquecer dele nunca, é o Fly By Night, da Frances Hardinge. Eu adorei a Mosca, que é o nome do personagem principal. É um livro que nos fala sobre o poder das palavras, sobre o poder dos livros também. E se de repente nós vivêssemos num mundo em que a palavra escrita só poderia ser transmitida ou só poderia ser colocada em papel, se tivesse a aprovação do sindicato de... em português não sei o que é que seria. Bookbinders. Não é só bookbinders. Basicamente é quem faz os livros porque tem ligados... já tem prensa, portanto. Gráficas? Nós não temos um nome para isto. Ou temos, e eu não sei. Mas basicamente é o mundo do Fly By Night. É um mundo em que não existem reis, existe uma tentativa de continuação da monarquia, mas as pessoas não se entendem. Existe um parlamento que também não serve para grande coisa, não serve para grande coisa. E, no entanto, as coisas acabam por ser governadas ou controladas, se calhar mais por aí, por uma série de... Eu acabei de dizer o nome há bocado e já me esqueci outra vez. Unions. Sindicatos. Foi difícil. Portanto, temos o sindicato dos bookbinders, vamos dizer assim que é mais fácil. Temos os sindicatos... Os ligados à água seria o quê? Traduzir estes nomes de cor é um bocado difícil. Barqueiros, talvez. O sindicato ligado às chaves e fechaduras, entre outras coisas. Portanto, existe aqui uma luta de poderes fantástica. E depois nós temos uma miúda, que é a Mosca, que tem uma sede por conhecimento e por palavras. Portanto, ela às vezes até diz palavras que ela nem sabe muito bem o significado dela, mas foram palavras que ela leu em algum sítio, ou que viu em algum sítio, ou que ouviu, e mesmo não sabendo o significado delas, ela apanha-as todas. Mais do que Pokémons, ela apanha as palavras todas e quer saber tudo e mais alguma coisa. Eu gostei imenso dessa personagem. Eu tenho que provavelmente fazer um vídeo sobre este livro, mas vou esperar por ler o segundo. Por último, quero falar sobre o canal. Eu este ano 2021, apesar de já estamos em 2022, estou fora apenas de 2021, eu fiz menos vídeos do que em anos anteriores. Durante algum tempo não sabia muito bem o que é que eu queria continuar a fazer no canal, para além das coisas que são básicas, mas que não têm que ser básicas, que os canais relacionados com livros não têm que necessariamente fazer estas coisas, apesar de ser aquilo que é o mais normal aparecer nos canais relacionados com livros.
das leituras do mês, os book hauls, portanto, livros novos nas estantes, e pouco mais. As TBRs. Estou bem precisava falar qualquer coisa. Sim, não fiz muito mais do que isso. Fiz algumas recomendações de livros ou opiniões de livros, mas foram mais livros que eu recebi, ou livros que eu achei que havia algum interesse em falar sobre eles. A maior parte dos livros que eu li achei que não tinha nada a acrescentar. Fazer um vídeo apenas só sobre eles. Por isso não me admira que, portanto, os 5 vídeos mais vistos e que foram publicados em 2021, portanto, o primeiro seja o unboxing de Simbox com a Corina. Vocês gostam muito de ver livros novos. Eu também gosto, portanto, não critico. O segundo, leituras de fevereiro. Não sei. O book haul de março. O quarto é o 33 livros para ler antes dos 33 e provavelmente se vai estender para ler antes de acabar os 33, porque estamos em janeiro. Eu não li muitos, portanto. E o quinto mais visto foi o book haul de agosto e setembro, que incluía os livros da Feira de Livros. Em termos de marcos no canal, o canal fez 5 anos em setembro. Até ao final do ano chegou aos 1200 subscritores e atingiu 10.000 horas de visualizações ao longo destes anos todos. Eu não tenho palavras para isso, simplesmente não. Os números não importam, mas ao mesmo tempo importam. A pessoa gosta de se sentir reconhecida. Por isso, importam e não importam porque eu não faço isto pelos números. Faço isto por mim e obviamente que é sempre bom ter o feedback das pessoas e quando as pessoas nos dizem que aquilo que nós fazemos faz alguma diferença. Se isso acontecer, não em relação a mim, até mesmo com outras pessoas que criam outras coisas, se isso acontecer, digam isso às pessoas, porque às vezes nós não sabemos que aquilo que fazemos cria tanto impacto nas outras pessoas, ou que pode criar tanto impacto nas outras pessoas. Muitas vezes não temos a noção do impacto que temos na vida dos outros. E se for para o bem, por favor, sim, partilhem, porque é uma maneira de... Não é por isso que, no meu caso, não é por isso que eu faço, mas dá vontade de continuar. Espero que não tenha sido confuso aquilo que eu disse. Pronto, foram estes o meu resumo de coisas sobre 2021, relacionado com o canal e com as leituras. Planos para 2021. Planos para o ano que já passou. Planos para 2022. Continuar a ler aquilo que me apetece, porque eu sempre li aquilo que me apetecia. Sim, a couve vai continuar. Temos pena. E com muita batota. Espero em 2022 ter alguns vídeos, retomar o 3 recomendações às terças. E por agora a única coisa que eu tenho planos de fazer para além dos vídeos normais de leituras do mês e TBR, book hauls, ainda não sei o que é que vou fazer. A minha intenção era não fazer mensais de todo. No entanto, posso já ter pecado. Cenas. Enfim.
Espero que o vosso 2021 tenha corrido bem em termos de leituras, e não só, mas se não correu bem noutras coisas, somente que as leituras tenham corrido bem e que tenham feito boas leituras. E que 2022 traga leituras ainda melhores. Por hoje é tudo e até o próximo vídeo.